reuniões, perturbar no sentido de trazer suas próprias opiniões e querer forçar aquilo que ele pensava, uma série de coisas que acontecia. E os irmãos, por anos que trataram com ele, viram que não havia nenhuma modificação do modo de falar, até que eles chegaram no ano de 1903, se eu não me engano, eles silenciaram esse irmão. E a partir desse momento, desencadeou todo o problema, porque esse irmão era casado, mas a sua esposa continuou indo nessa assembleia em Tunbridge Wells, não me recordo se tinha filhos ou não, mas ele parou de frequentar em Tunbridge Wells e começou a ir a Londres, onde existiam várias assembleias em Londres naquela época. Acredita-se que, eu já li sobre isso, que na época havia mais de 60 endereços em Londres, onde se reuniam. E nessa época, Londres tinha uma população acima de 1,5 milhão de pessoas. Mas esse senhor chamado Charles Strange, ele começou a frequentar a Assembleia e uma coisa estranha, porque os irmãos de lá, não sabendo dessa disciplina que ele tinha, né, era uma coisa local, receberam ele lá, ele continuava indo. E os irmãos começaram a questionar esse senhor Strange e por que ele não ficava na Assembleia dele. E ele continuou fazendo isso. Os irmãos várias vezes falaram e ele continuou nessa trajetória, até que chegou em 1908, os irmãos colocaram ele fora de comunhão por não acatar a Assembleia. Uma vez que ele estava nessa disciplina de silêncio, de não poder ministrar, mas ele podia partir o pão com os irmãos em Tunbridge Wells, ele preferiu ir para outra Assembleia. Isso é uma coisa que não é correto fazer, né? Mas, encurtando a história, isso daí desencadeou, então, uma divisão muito grande, porque a partir do momento em que eles começaram a questionar essa Assembleia que ele visitava em Londres, eles falaram, não, mas nós não achamos nada de errado com ele e não aceitaram essa decisão que eles tomaram na pequena cidade de Tunbridge Wells, por achar que era uma cidade muito pequena, que não tinha, os irmãos estavam meio assim, eram meio restritos ou muito agressivos, ou não agiram com graça, uma série de coisas que sempre acontece, acusação de lá e de cá. No final, culminou que eles escreveram uma carta dizendo que quem mantivesse comunhão com esse homem não poderia ter comunhão com Tunbridge Wells. Foi uma decisão de Assembleia e, como decisão de Assembleia, deveria ser acatada pelos outros, e aí que surge todo o problema. Aparentemente, o que a gente vê, ou quando lê sobre esse negócio, existia já, que é o parágrafo que nós vamos começar a ler, existia já entre os irmãos um conceito errado a respeito da doutrina, que era de que uma decisão de Assembleia só tinha que ser respeitada pelas outras Assembleias se fosse uma decisão correta. Se fosse uma decisão errada, não precisava recorrer ou não precisava aceitar essa decisão e podia continuar em comunhão com a pessoa em disciplina. Isso foi todo o erro que ocorreu, que gerou uma grande divisão, que hoje, se vocês ouvirem falar que são irmãos continentais ou irmãos KLC, que eles chamam também, é essa divisão grande que houve. Dessa divisão surgiram outras divisões menores, e depois, no final, mais tarde, em 1948, parece, se ajuntaram, muitas voltaram a reunir, mas não foi em arrependimento do que tinha acontecido. Eles acharam, não, o passado é passado e vamos continuar. Então, isso gerou muito problema, e hoje você vai encontrar isso. Então, essa grande divisão que houve entre os irmãos no século retrasado, né? No século XIX, não, já era século XX, era 1903, já era o século XX, no comecinho do século XX, causou todo esse distúrbio, e hoje, então, você vai encontrar pessoas dizendo, eu conheci alguém que reúne igualzinho vocês, tal. Sim, eles fazem isso, mas, em total, não há nenhum sinal de arrependimento, e abraça uma série de erros, porque, como nós vamos ver, um erro leva a outro erro. Então, vamos começar nesse parágrafo aí, que ele vai falar
do que aconteceu, o que trouxe esse acontecimento em Tunbridge Wells no que diz respeito a essas divisões. Certo, irmãos, então eu vou começar a leitura, então, a partir desse parágrafo aqui. O que aconteceu em Tunbridge Wells trouxe à tona o fato de que um desvio da verdade dos princípios que regem a Assembleia esteve em desenvolvimento entre os irmãos por alguns anos. Bastou este incidente para que ficasse manifesto. Esse irmão aqui, Sibthorpe, chamou a isso de um sistema. Depois de tomada a decisão em Tunbridge Wells de excomungar o Strange, em 1908, seguida de sua decisão de não mais continuar em comunhão com as assembleias que desafiaram a autoridade do Senhor ao receber Strange, em 1909, muitos acharam que deviam se posicionar quanto àquele assunto. Uma nota aqui. Fica evidente, a partir dos relatos históricos das várias divisões que culminaram no incidente de Tunbridge Wells, que tal ideia tinha ficado escondida no pensamento de muitos. Citamos um trecho de Os Irmãos desde 1870, de Dronsfield, o seguinte, o que diz a citação: todas as assembleias, uma a uma, decidiram se deveriam apoiar Wrexham ou Londres. Em poucos meses, cada crente nas assembleias foi forçado a decidir, tivesse ele pouco ou muito conhecimento, fosse ele iniciante ou experiente. Este é também um falso princípio. Não era necessário que todas as assembleias espalhadas pela Inglaterra e pelo continente europeu decidissem, pois a decisão já tinha sido tomada em Tunbridge Wells, em nome das assembleias como um todo. O que precisava era submissão à decisão tomada em nome do Senhor. Tal atitude honra a Deus e demonstra que reconhecemos a autoridade do Senhor do modo como ela é delegada à Assembleia local. Isso teria evitado a divisão. Na verdade, cada divisão ocorre quando uma Assembleia toma uma decisão contra alguém, excomungando uma ou mais pessoas, e um partido formado por simpatizantes dessas pessoas se recusa a submeter-se àquela decisão, alegando não ter sido uma decisão legítima da Assembleia. Por detrás de cada caso, uma coisa fica bem evidente: o não reconhecimento de uma decisão da Assembleia como estando revestida da autoridade do Senhor. Como costuma ocorrer, por trás de todas as divisões que aconteceram entre os irmãos, o Senhor estava peneirando aqueles que haviam abandonado os princípios bíblicos relacionados à Assembleia. E aí ele encerra o assunto de Tunbridge Wells, né? Realmente foi uma coisa muito triste. Que são continentais, eu já falei na última reunião, o nome continentais é porque, com o auge do problema, quando Tunbridge Wells, em 1908, colocou esse irmão fora de comunhão, e ele continuou sendo recebido pelo grupo que depois se tornou o grupo Lowe, que era um dos irmãos dessa assembleia em Londres, quando eles continuaram a receber esse irmão, eles falaram que iam receber porque eles conversaram com o Strange e não viram nada de errado daquilo que os irmãos em Tunbridge Wells acusavam. E isso é abertamente uma atitude que uma assembleia nunca deveria tomar. Analisar se a decisão foi certa ou errada e porque achou que era errada, não obedecer. Isso coloca em xeque se a autoridade do senhor naquela assembleia existe ou não. Entendeu? A autoridade existe.
Mas quando confundem a autoridade com a infalibilidade, é que dá todo o problema. O fato de uma assembleia ter a autoridade do Senhor no meio não está dizendo que tudo o que ela decidir é correto. Porque o que ele fala, o que for ligado, qualquer coisa que for ligada no céu, ligado na terra, será ligado nos céus, qualquer coisa que for desligado na terra, será desligado nos céus. Isso não quer dizer qualquer coisa certa que for ligada ou qualquer coisa certa que for desligada. Não é isso que está escrito na palavra. Ele fala qualquer coisa. Então, não cabe às assembleias, em volta dessa assembleia, ir lá verificar se isso está certo ou errado o que eles fizeram. Se tiver errado, o Senhor vai cuidar, porque a autoridade dele está lá no meio. Se eles erraram, eles vão ter que... O Senhor vai mostrar claramente isso. E aí eles agem. Chamam continentais por quê? Um grupo de, acho que 5 ou 8 irmãos, eu não me recordo bem o número, mas irmãos da Alemanha, então foram como uma comitiva, eram irmãos anciãos que foram como uma comitiva e visitaram as duas assembleias, em Londres, em Tunbridge Wells, e ali colheram informações, voltaram para a Alemanha e falaram lá da Alemanha, olha, nós visitamos a assembleia que parece mais espiritual para ter resolvido certo, é a de Londres. Então, nós reconhecemos a Assembleia de Londres e todo mundo que reconhecer a de Londres não tem mais comunhão com a Tunbridge Wells e vice-versa. Então, eles forçaram uma divisão. Eles forçaram que todo mundo tinha que decidir. Ora, ele deixa bem claro o que o irmão fala, que é muito evidente. Se a Assembleia, por menor que seja, por mais errado que seja a decisão, decidir alguma coisa, cabe às outras assembleias respeitar, não precisa concordar com ela, respeita, e o Senhor vai cuidar dessa assembleia, que cometeu uma falha, um erro eu não gosto de falar a palavra erro, mas o Senhor às vezes permite uma coisa dessa para mostrar realmente os que são sinceros. Porque sim, nós vamos ver isso claramente, que com o passar do tempo, muitas pessoas na Assembleia começam a criar discordância, afeição por um em relação ao outro, que é o que aconteceu em Corinto. E nós sabemos que isso vai acontecer sempre, em todo lugar. Aquele começo de uma assembleia iniciando, é sempre aquela alegria, estar reunido ao nome do Senhor, mas logo o inimigo vem no meio, começa a plantar coisinhas assim, para causar partidos, para causar o que eu chamo de cisão. A cisão é uma separação na assembleia em grupos, mas que ainda não está formada uma divisão. A divisão ou heresia é quando esse grupo se parte em dois, um grupo para lá, um grupo para cá, e já não tem mais comunhão. Isso é uma heresia ou uma divisão. A cisão ou partido é quando continuam juntos, estão no mesmo lugar partindo pão, mas tem grupos de pensamento e tem os seus seguidores. Se um desses líderes que é a causa da disciplina, é o foco da disciplina, e ele é colocado fora de comunhão, provavelmente os seus seguidores vão seguir ao lado dele, vão se condoer com ele, não vão concordar com a decisão e tudo mais, que é o próximo parágrafo que nós vamos ver, eu creio, que ele vai tratar agora, que é as segundas intenções ou razões ocultas, que nós precisamos entender bem isso aí, o que são essas razões ocultas. Então, vamos continuar, irmãos, a leitura. Lembrando, irmãos, se tiver algum irmão, alguma irmã com dúvida em algo que foi tratado aqui, ou referente ao assunto, pode colocar pergunta no chat, ou apertar o botão da mãozinha aí, que a gente vai estar atento aqui, certo? Vamos prosseguir a leitura. As razões ocultas. Gostaríamos de pensar que aqueles que se recusam a se submeter a uma decisão da Assembleia pudessem estar sinceramente enganados a respeito dos princípios que regem a Assembleia, mas às vezes existem razões ocultas. Devemos nos lembrar de que enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso. Esse verso está em Jeremias 19, verso 9. Além disso, o que confia no seu próprio coração é insensato. Isso está em Provérbios 28, verso 26. Podem existir razões ocultas em nosso coração
que sequer detectamos. Parece ser este o caso de Absalão. Quando seu irmão Amon cometeu incesto no reino, a lei levítica determinava que ele devia ser executado. E aqui está a referência, Levíticos, capítulo 18, verso 9 e verso 29. Vendo que o rei Davi nada fez, Absalão decidiu tomar a questão em suas próprias mãos e liderou um grupo de homens para matar Amnon. Para os simples e que nada sabiam daquele negócio. Aquilo talvez tenha sido visto como um ato de justiça, retidão e piedade. Aos olhos desses, Absalão provavelmente parecia ser um homem fiel, agindo em favor da glória de Deus, e não poupando sequer seu próprio meio-irmão. Mas Absalão não se importava nem um pouco com a glória de Deus e nem tinha aversão por aquele pecado. E isso acabou ficando claro quando também cometeu incesto com as concubinas de seu pai, 10 vezes mais que Amnon. Além do ódio natural de Absalão, pelo que Amnon fizera a sua irmã Tamar, havia uma razão mais profunda para querer matá-lo, e esta era sua sede de poder. Ele queria reinar no trono de Israel, e seu irmão Amnon, que era mais velho e o primeiro na sucessão ao trono, precisava ser eliminado. O pecado de Amnon foi apenas a desculpa para tirá-lo de cena. Do mesmo modo, nas questões relacionadas à Assembleia, alguns podem ser levados por outros motivos na hora de escolher de que lado querem ficar em relação a alguma decisão. Há quem chegue a agir de forma contrária ao próprio bom senso. Quando você olha para a situação na superfície, pode se espantar com a posição assumida por este em relação a uma determinada questão. Porém, mais tarde pode vir à tona o fato de existir nele uma indisposição antiga contra alguém, a qual estava ali oculta há anos e nunca foi julgada e erradicada. E quando uma pessoa contra a qual esse nutria maus sentimentos vinha a ser acusada de alguma falha, aquela raiz de amargura acabava brotando e ele assumia uma posição contrária à pessoa. Um exemplo disso é visto em Aitofel. Ele era o avô de Batseba e, apesar de não demonstrar, nunca se convenceu de que Davi tinha recebido a punição merecida por seu adultério e pelo assassinato do marido de Batseba. Quando um levante dentro do reino ameaçou o trono de Davi, aquela má disposição que existia em Aitofel veio à tona e ele se posicionou contra Davi. Ao ler a história daquela revolta, você pode ficar sem entender como Aitofel poderia tomar tal posição. Mas a razão era que ele nunca tinha julgado sua disposição maligna contra Davi. Eu não sei se os irmãos estão familiarizados com essa história, que está em 2 Samuel. Ela começa desde o capítulo 11 e vai até o capítulo 15, 16, né? Mas Absalão era o terceiro filho de Davi, que ele tinha tido com uma concubina, sendo que Amnon era o primogênito. E eles tinham uma irmã chamada Tamar, e esse Amnon se encantou com ela, era uma mulher de grande formosura, e ele queria ela, e era sua meia-irmã também, né? Porque eram todos filhos de Davi ali. E ele, então, alguém vem e fala para ele armar um esquema, né? Ele está em casa, se finge de doente, ele pede para ir lá aquentar ele e tal, e porque ele estava doente, e quando ela vai, ele se deita com ela na cama, força ela não queria fazer isso é abominação, você sabe, e ele faz,
E logo que ele termina de fazer o seu ato pecaminoso e perverso, né, porque é uma abominação, não era só o caso de uma fornicação, era a sua própria irmã. Isso daí era pior do que fornicação. E então, logo ele faz isso, ele se aborrece dela, expulsa, e não queria mais, ele se enojou dela. E Davi não tomou nenhuma decisão. É até interessante a gente talvez ir lá nessa passagem que fala sobre isso, porque nessa versão que nós temos, do Almeida, não aparece direito o que aconteceu. Isso é em Samuel. Deixa eu abrir lá em Samuel. Deixa eu procurar onde que é. Um momentinho. 2 Samuel 14. Deixa eu ver aqui. No final do... Quando ele fala que Davi não quis julgá-lo, ele fala... deixa eu ver onde está. Não o castigou porque... mas não o castigou porque não era... É 13, capítulo 13. Não era... ele era o seu primogênito. É o capítulo 2 Samuel 13, 21. Só fala que, ouvindo o rei Davi todas essas coisas, muito se acendeu em ira. Na Septuaginta, a Septuaginta é uma versão da Bíblia que foi traduzido do grego para o latim. E nessa versão, veja a de Jeremias. Ele fala, logo que o rei Davi tomou conhecimento de toda essa história, ficou indignado, mas não quis castigar seu filho, Amnon, porque o amava por ser o seu primogênito. Então, a razão de Davi não ter feito isso é porque Amnon era o primogênito e ele não queria sacrificar o seu primogênito. Errou Davi. E ele vai pagar por esse erro, porque vai acontecer uma série de eventos que ocorrem nesse episódio, que é tudo culpa, quando Absalão finalmente também vai e vinga Amnon, uma vez que Davi não fez nada, Absalão, fingindo que ele estava garantindo os interesses ou fazendo cumprir a lei, ele vai e mata, arma uma cilada e eles matam Amnon. Ele manda matar seu irmão. Quando Davi vê isso, ele fica muito triste com tudo, mas também não faz nada, porque ele amava muito Absalão. Então, essa narrativa, essa história é colocada aqui, que o irmão põe, porque mostra a segunda intenção do coração. Porque, realmente, se Absalão fosse tão, assim, reto de que queria vingar um ato tão abominável de dormir com a irmã, logo depois, no capítulo 16, nós vamos ver que quando Davi é tirado, Absalão começa a fazer uma tramóia política lá, envolve, começa a ganhar o coração dos israelitas para virarem-se contra Davi, né? Ele ficava, não sei se vocês lembram da história, ele ficava na porta, na entrada, e todo mundo que ia até Jerusalém que tinha alguma demanda e levava para o rei fazer juízo sobre essa demanda, ele estava na porta, ele chamava essa pessoa e falava, você é de onde? Ele fala, sou de tal lugar, de tal tribo. Então, você tem uma razão justa, muito boa. Aparentemente, ele falava isso para todo mundo, mesmo que não fosse uma boa, mas ele estava fazendo política. Ele falava assim, então, é muito boa a sua razão, tudo, mas uma pena que não tem ninguém que te ouça, porque se eu fosse juiz entre a nação, eu teria te ouvido. Então, começaram a dar ouvidos a esse Absalão, que era filho de Davi, meio filho, né? Ele era filho de uma concubina, mas era um filho. O que ele quis matar era porque ele era o primogênito. Amnon era o primogênito e ele não ia conseguir o trono que ele almejava tanto. O pecado dele
de matar seu próprio irmão, não foi porque ele queria fazer justiça que seu pai não tinha feito. Porque mais tarde, como eu estava falando, Davi, quando abandona Jerusalém, porque Absalão está entrando para tomar o seu lugar, depois de convencer o povo a se virar contra Davi, Davi sai, mas deixa 10 concubinas. 10 das suas concubinas ficam em Jerusalém. E esse mesmo Absalão vai e, numa casa, num dia, se deita com as 10 na frente de todo o povo. Quer dizer, aquilo que ele matou seu irmão por um negócio, ele fez com 10, porque ele estava fazendo com as concubinas do seu pai, que também era uma abominação a Deus. Então, nós vemos que muitas situações em que nós vamos ver na Assembleia, que é criado um problema em que se diz, então, mas eu estou querendo garantir a santidade, não sei o que lá, mas por trás tem um outro desejo aí. E geralmente esse desejo é querer dominar sobre a Assembleia. Geralmente é querer ser líder. Nós vamos ver isso, que vai tratar desse assunto agora. Mas eu só quis dar um pequeno resumo do que foi essa história entre Absalão e seu irmão Amnon, que fornicou, cometeu uma abominação com a irmã Tamar, e Davi não fez nada, então ele foi e matou Amnon. Depois ele convence o povo a se virar contra Davi. Davi sai humilhado de Jerusalém para não causar problema, e ele entra lá, e aí entra esse outro nome que ele fala, que é Aitofel. É nessa mesma história, no capítulo 16, vai falar de Aitofel. Aitofel, na realidade, ele era conselheiro de Davi. Ele era o avô de Batseba, ao qual Davi tinha também cometido adultério, aquela passagem de Batseba, todos conhecem, e também ele não foi disciplinado aparentemente, do jeito que Aitofel queria que ele fosse disciplinado, porque o pecado de Davi foi muito grande. Além do adultério, ele ainda participou ou mandou matar o marido dela, para que ele não tivesse relação com ela, e se nascesse um filho, ia dizer que era dele. Então, aquela tramóia que toda fez, e que no final ele se arrependeu, ele foi restaurado e tudo mais. Mas esse avô de Batseba talvez tenha guardado uma raiz de amargura no seu coração, quando Absalão tentou tirar Davi do trono, e realmente Davi se afastou de Jerusalém, e ele entrou em Jerusalém, Absalão entrou em Jerusalém, o conselho dado por Aitofel é de que ele armasse uma armadilha contra Davi. Deus intervém nisso e muda, um outro dá uma outra opinião e Aitofel não é ouvido. Mas a gente vê a segunda intenção no coração também desse Aitofel. Então, nós temos que ter discernimento quando essas coisas ocorrem na Assembleia, não ser levado por emoções, familiaridade. É muito comum, por exemplo, acontece um problema com a pessoa na Assembleia, ela é alvo de uma investigação, de uma verificação, é encontrado, dito como, ou colocado fora de comunhão, ou em qualquer tipo de disciplina, os parentes e os amigos simpatizantes dele não concordam e não querem obedecer isso daí. É o princípio de uma divisão. E muitas das divisões que ocorreram entre os irmãos, desde o princípio, a base geralmente é essa. Alguém mais voluntarioso que quer fazer valer a sua vontade e, então, pisa por cima da doutrina, menospreza a autoridade do Senhor e acaba sendo uma vergonha para o testemunho, como nós temos visto, né? Então, só até aí, se alguém tiver alguma dúvida do que eu falei, só leiam também, depois é bom ler essa passagem. É 2 Samuel, dos capítulos do 11 até o 16, ele vai contar tudo isso que aconteceu a respeito de Absalão. Isso mostra para nós, né, irmãos, o proveito que é conhecer as histórias do Antigo Testamento, porque aí a gente olha as atitudes, né, entende as coisas como figura dos nossos sentimentos, né, através da ação das pessoas do Antigo Testamento, e a gente aprende muita coisa também, principalmente para aplicar, né, justamente em forma de figuras, ao nosso comportamento, à nossa ação, né, na casa do Senhor hoje, na dispensação da graça. Então, é muito proveitoso.
Vamos lá, vou compartilhar aqui novamente. Então, o próximo tópico, irmãos, é esse aqui, ó, a reunião administrativa de irmãos. Quando surgem problemas que exigem um julgamento e ações administrativas na Assembleia, os irmãos responsáveis devem se reunir em separado da Assembleia para procurar entender os fatos em questão e buscar luz das Escrituras sobre o modo como a Assembleia deve agir. Em suma, o objetivo dessa reunião de irmãos é cuidar dos assuntos referentes à Assembleia. Há 3 ocasiões principais no livro de Atos, quando os irmãos se reúnem, à parte da Assembleia como um todo, para considerar determinadas questões. Tem 3 referências aqui, irmãos, vamos aproveitar e ver, né, já que o assunto é bem pertinente. Primeiro é Atos 15, 6. Diz aqui, congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Só para a gente conhecer, o assunto é do verso anterior aqui, ó. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. A outra referência é Atos 20, verso 18, diz assim, e logo que chegaram junto dele, disse-lhes, vós bem sabeis, desde o primeiro dia, em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós. Mas diz mesmo no verso 17, de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E a próxima referência e última é o capítulo 21, verso 18, que diz, no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. Aqueles eram concílios apostólicos. Embora não fossem exatamente reuniões locais de irmãos voltadas ao cuidado da Assembleia, por serem reuniões de irmãos de diferentes localidades, elas estabelecem um princípio para nós ao indicarem que as questões podem ser tratadas por irmãos em reuniões à parte da Assembleia. Irmão Lineu, quer que eu continue ou deixa eu falar algo até aqui? Pode continuar até o próximo parágrafo, né? E daí eu vou voltar, que é importante a gente ver isso em Atos, o que vai falar em Atos. Pronto. Se por acaso, irmão, eu perguntar novamente, o irmão pode fazer um sinalzinho, viu? Aí eu vou continuar, para não ter o trabalho de ligar o microfone. Vamos lá, então. Seu áudio tá mudo aí o microfone. Olha aí, rapaz. Vou repetir, então, me perdoe. A lei diz, congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto, que está em Atos 15, verso 6, a qual a gente leu. Repare que não é mencionada a presença de irmãs, irmãos, jovens e novos convertidos. As coisas não devem ser discutidas em detalhes diante da Assembleia, porque poderiam ocorrer disputas que não seriam apropriadas em uma reunião pública. Além disso, os assuntos tratados podem envolver coisas que contaminam e não convém que sejam trazidas diante de todos. Tem 2 referências aqui, irmãos, que é bom a gente ler, né? As coisas não devem ser discutidas em detalhes diante da Assembleia, porque poderiam ocorrer disputas.
A referência é Atos 15, 7. Eu acredito que a gente foi, não sei se foi o verso que a gente leu. Ah, não. Diz aqui, ó. Logo após do versículo que fala que os apóstolos congregaram com os anciãos, diz assim: E, havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. E sobre assuntos que podem contaminar as outras pessoas, 1 Coríntios 14, 40. Diz aqui: Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Eu acho que seria proveitoso para nós se nós abríssemos em Atos, lá então, Atos 15, porque essa passagem de Atos é muito importante a gente entender o que aconteceu, né? Vou dar um resuminho antes da gente começar, né? No versículo 1, ele está falando disso. O que acontece? Os irmãos na cidade de Antioquia, na sua maioria eram gentios convertidos ao cristianismo, e Paulo, Timóteo, Paulo, eles todos lá estavam lá. Paulo estava nessa época vivendo lá em Antioquia para ajudar os irmãos no que diz respeito a falar a respeito do início. Era uma assembleia nova que estava começando. Então, Barnabé, que era um irmão que auxiliava, um colaborador de Paulo, ele visitando Antioquia, ele viu que existia ali muita vontade de conhecer mais, e os irmãos eram novos. Então, ele chama Paulo para ir lá e ficar lá, e Paulo fica com eles ensinando. E, enquanto estavam lá, aparece alguns irmãos da Judéia, alguns se dizendo irmãos, versículo 1. Então, alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim aos irmãos, lá em Antioquia: Se vos não circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos. Esses eram os mestres judaizantes que se espalharam por toda a região ali, que vinham de Jerusalém. Eram pessoas que haviam abraçado o cristianismo, mas não se convertido a ele. E ainda mantinham as raízes judaicas. E queriam guardar a lei, queriam que houvesse circuncisão para os gentios se eles professassem ser cristãos. Então, versículo 2, tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra esses falsos mestres, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Ou seja, não é que Paulo e Barnabé estavam voltando para a igreja central, que é Jerusalém, que é a ideia que todo mundo tem. Eles foram para Jerusalém porque de lá que começou. Não, é porque as pessoas que estavam trazendo má doutrina tinham vindo da Judéia, da região onde está Jerusalém. Então, Paulo vai lá. E olha que é interessante, eu estou lendo tudo isso para vocês entenderem o contexto. Versículo 3 do capítulo 15. E eles, sendo acompanhados pela igreja, essa igreja que está falando aí é a igreja em Antioquia. Eles foram acompanhados até a saída da coisa e passaram pela Fenícia e por Samaria, contando a conversão dos gentios e dando grande alegria a todos os irmãos. Então, Paulo, Barnabé e alguns irmãos, com a conivência da Assembleia de Antioquia, ou seja, acompanhados, né, tinham aí a bênção da Assembleia, foram subindo, passaram pela Fenícia, por Samaria, e o que eles fizeram? Foram nessas regiões espalhando o que estava acontecendo em Antioquia? Não, eles não abrem a boca sobre o problema dos judaizantes. Eles falavam, contando a conversão que os gentios estavam tendo lá em Antioquia, e isso era motivo de grande alegria a todos os irmãos. Aí eles chegam em Jerusalém, versículo 4. Quando chegaram a Jerusalém, foram recebidos pela igreja, por todos, pelos apóstolos e anciãos. E lhes anunciaram quão grandes coisas Deus tinha feito com eles. Ponto. Aqui a igreja estava lá, todo mundo junto, e eles estavam
anunciando como os gentios estavam crendo no evangelho. Aí, no versículo 5, manifesta: alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido se levantaram. Então, eram cristãos, judeus da seita dos fariseus que tinham crido, mas ainda continuavam na lei, dizendo que era necessário, era mistério circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem a lei de Moisés. Então aqueles que foram para Antioquia tinham origem, sim, em Jerusalém. Eram esses fariseus que tinham se convertido e que estavam falando que precisava guardar a lei. Olha o versículo 6. Congregaram-se, não toda a assembleia, os apóstolos e os anciãos para considerar esse assunto. Logicamente, aqui não é uma reunião de cuidados de uma assembleia, porque esses irmãos eram de outra assembleia, mas eles estavam trazendo um problema que tinha surgido em Jerusalém. A origem do problema tinha vindo de Jerusalém. Eles vão em Jerusalém tratar. E não tratam em público o negócio. E nem falaram para ninguém por que eles estavam lá. Eles chegaram anunciando as boas novas das coisas que o Senhor estava fazendo. Mas quando eles foram tratar do assunto, que levantaram enquanto estavam juntos, eram os apóstolos e anciãos. Isso mostra claramente que a reunião, como a gente chama, a reunião de cuidados da Assembleia, não é toda a Assembleia reunir para tratar de um problema que está acontecendo na Assembleia. Mas aqueles irmãos, esses anciãos aqui, não é em idade, não são os velhos, mas aqueles que têm mais experiência. Não é para ter gente nova, não é para ter mulheres no negócio, porque não é uma democracia. Então, aqui no caso, os apóstolos e os anciãos reunidos consideraram esse assunto, foram considerar, e houve contenda entre eles também. Esse é o ponto. Se essa contenda existe na frente de toda a igreja, todos eles podiam ser contaminados pelas ideias dos fariseus de que tinha que circuncidar. E podiam ser levados a fazer um partidarismo. Então, havendo essa grande contenda, Pedro se levanta. Olha que interessante. Se Paulo, tendo sido fariseu como era, conhecendo como era o judaísmo, e surge na Antioquia judeus falando que eles tinham que circuncidar, e Paulo estava falando, não, isso não é para fazer, aonde você acha que ele ia buscar? Em que assembleia seria a última que ele deveria procurar? Jerusalém, onde é o berço do judaísmo, onde os fariseus estavam lá, mas é lá que ele vai tratar. Por quê? Porque ele confiava em que, tratando o assunto lá, Deus ia levantar a solução do problema. E levanta por meio de Pedro, gente. Pedro, que era aquele que, quando apareceu aquele lençol descendo, falou, de modo nenhum, Senhor, eu não vou comer das coisas imundas, eu não posso fazer isso. E Deus fala, não torne imundas as coisas que eu santifiquei. Mata e come. Ele vai até o centurião, prega lá para eles, enquanto ele está falando, eles também recebem o Espírito Santo e então começa, ele vê Deus fazendo isso com os gentios. Pedro vê, então se levanta agora e fala, varões e irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do evangelho e crescem. Ele está fazendo menção, é isso que eu acabei de falar, quando ele está lá orando e ele tem uma visão daquele lençol com animais dentro, imundos, e Deus fala para ele comer, ele fala, não, eu não posso comer, isso é imundo, eu não posso tocar nessas coisas. Deus fala, não faça imundo o que eu santifiquei. Ele estava falando dos gentios, porque ele tinha que ir lá pregar para esse que estava recebendo da parte de Deus o reconhecimento de que era um verdadeiro. Apesar de gentil, de ser centurião, ele creu, ele e toda a sua família. E ele fala no versículo 8, e Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a serviço dos discípulos um jugo que nem nossos pais, nem nós podemos suportar? Ou seja, o que vocês estão querendo fazer os gentios guardar a lei que nem nós guardamos? Então, Paulo traz à tona isso daí. E quando eles decidem a coisa, se você passar mais lá para frente, no versículo...
Tiago se levanta e fala, e no final eles falam, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo. Onde está isso aí? Versículo 22... no versículo... vamos ver se eu acho aqui. Há um versículo que ele fala, pareceu bem a nós e ao Espírito Santo que fizesse isso. Então, eles, apesar de eles terem tido Pedro e depois... 28, irmão. 28, apesar de Pedro e Tiago terem levantado para falar e dar o veredito do que eles achavam dessa situação, que era realmente, não tinha nada que circuncidar, no versículo 28 fala, na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Então, eles reconheceram a autoridade do Espírito Santo no meio. E não vamos impor cargo nenhum, senão de que essas coisas que são necessárias. Daí abster de carne sacrificada, sangue, carne sufocada e da fornicação. Então, importante nós entendermos, quando uma assembleia reúne, no sentido para ouvir as boas novas, o irmão que chega de viagem vai contar, olha, eu estive visitando os irmãos, foi uma bênção, todo mundo vai se regozijar, se alegrar. Mas vai tratar de um problema? Espera um pouco. Irmãos, os anciãos, por favor, venham aqui. Você vê que ele faz a mesma coisa no capítulo 20. Esse capítulo 20, que nós lemos também, na verdade, é o versículo 17, né? Mas o contexto é quando Paulo vai deixar Éfeso e ele chama os anciãos de Éfeso. Ele está em Mileto, mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo que chegou, ele fala, olha, desde o início eu me enfadiguei, ensinei, tal, e eu sei isso, que no dia que eu saí, acho que esse é o versículo... versículo 29. Ele convocou os anciãos para falar isso para eles, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. Então, Paulo reúne, é como um concílio, né? Ele reúne os anciãos para falar isso. Olha, eu vou embora, talvez vocês não me vejam mais. Paulo sabia que ele estava indo para Jerusalém e o que ele esperava lá não era coisa boa. O Senhor estava mostrando para ele, mas ele foi para Jerusalém. E então ele fala, de fora virão os lobos, mas de dentro também homens perversos vão falar, homens que falarão coisas perversas para atraírem discípulos após si. Isso é fazer partidarismo. Paulo anunciou que isso ia acontecer. Então, ele estava dando um conselho aos anciãos e não a toda a assembleia. E os anciãos tinham que cuidar dela. Então, ele pede para que ele cuide. E também no capítulo 21, né, que fala também disso daí, que é o versículo 18, é outra situação em que ele chama os anciãos. Quando ele vai, no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago e todos os anciãos vieram ali. E havendo saudado, contou-lhes minuciosamente o que por seu intermédio Deus fizera entre os gentios. Então, ele está notificando as coisas que ocorreram ali. Então, é um princípio de Deus em que a Assembleia não é o lugar de se discutir problemas, não é o lugar de se decidir disciplinas, mas é a administração das coisas que necessitam irmãos mais familiarizados com a palavra, seria o ideal. Por quê? O assunto a tratar, às vezes, pode contaminar, os novos vão ficar mais contaminados do que edificados de escutar as coisas que podem acontecer numa assembleia. Muitos falam assim, mas isso aí eu tenho que falar para todo mundo, porque não vou esconder o mal. Não, nós estamos escondendo o mal. Nós estamos tratando o mal com o cuidado de não espalhar o mal para todo mundo. Seria a mesma coisa eu falar assim, olha, o fermento leveda a massa, então vamos espalhar o fermento para todo mundo, assim leveda todo mundo? Não, eu tenho que manter o fermento fora.
Mas para decidir isso, não é toda a Assembleia. Os irmãos cuidadores na Assembleia, que têm cuidado da Assembleia, que têm esse dom de pastoreio, que fazem isso. E fazem de um modo decente e com ordem. Decente e com ordem. Isso é muito importante. Fazendo assim, dificilmente você vai ter oposição ou você vai ter uma decisão errada tomada. Geralmente, quando se toma alguma decisão errada, é alguém precipitado que quer tomar uma decisão, e aí nós vamos cair para o lado do que se vê em Demétrio, lá em Diótrefes, né? Em terceira João. Acho que pode continuar a leitura, né? Se ninguém tiver nenhuma pergunta. Então, irmãos, vou continuar aqui a leitura, certo? Do tópico A Razão Administrativa de Irmãos. Quando os irmãos se sentirem capazes de discernir a vontade do Senhor a partir das Escrituras, quanto ao que a Assembleia deve fazer, eles apresentam os fatos, não necessariamente os detalhes que podem contaminar, e as conclusões bíblicas para a Assembleia, a fim de que as consciências de todos estejam engajadas na questão. Então, aquela passa a ser uma decisão ratificada de ligar, ao qual está na passagem de Mateus 18. Alguns acham que os irmãos devem simplesmente apresentar uma proposta à Assembleia e que esta, como um todo, deve decidir o que fazer. Apesar de tal pensamento ser em parte correto, os irmãos que assumem a liderança nesse cuidado são responsáveis em garantir que a Assembleia seja guiada em um caminho bíblico quanto à forma de agir, independente de todos concordarem ou não. Se não fosse assim, então os irmãos mais velhos e responsáveis, que compreendem os princípios e sabem o que deve ser feito, poderiam ter seu julgamento fundamentado na Bíblia, desafiado pelas irmãs, jovens e opositores que não concordassem com a decisão. Isso faria com que o julgamento das questões da Assembleia ficasse ao encargo de pessoas com pouca experiência ou discernimento, ou talvez com uma disposição tendenciosa. É evidente que esta não seria a maneira certa de se agir. Alguns parecem nutrir a ideia de que os irmãos não podem agir até que recebam um sinal verde dessas pessoas. Isso é o mesmo que ter o povo controlando seus líderes, o que não difere da democracia. Muitos têm dificuldade em entender isso quando os anciãos procuram aplicar um julgamento bíblico sobre uma questão e surgem vozes discordantes. Isto não significa que os anciãos tomem decisões administrativas na Assembleia e que os demais irmãos não possam opinar. Nada pode ser oficialmente decidido sem que a Assembleia tenha a oportunidade de ter sua consciência exercitada na questão. E é por esta razão que os anciãos devem apresentar o assunto diante das consciências de todos na Assembleia. Os irmãos nessa posição de liderança devem ser sensíveis a qualquer objeção legítima que algum irmão ou irmã possa trazer. Mas, no final, são eles os responsáveis a cumprirem o papel de anjo da igreja, agindo para a glória de Deus, como está em Apocalipse 2, verso 1. A decisão não é ligada até que isto seja feito em assembleia, naquilo que às vezes chamamos de uma reunião para disciplina.
Isso, eu creio, é uma das coisas que frequentemente a gente vê acontecer na Assembleia, né? Algum problema surge, os irmãos tratam desse assunto nessa reunião de cuidados. Por exemplo, em Limeira, nós temos uma reunião, uma vez por mês, uma reunião de cuidados. Nessa reunião, sentam um grupo de irmãos que têm o cuidado na Assembleia há mais tempo, 5, 6 irmãos, às vezes 4, mas é sempre aquele grupo, né, que não tem nenhuma liderança, não é nada de líder, que é o chefe, que é o que... Não é nada disso. São irmãos que vão lá para ver a coleta, como está sendo, se está pagando aluguel, se tem algum problema que precisa consertar alguma coisa. Não é só tratar de assuntos de disciplina, é a reunião de cuidados da Assembleia. Irmãos, não tem água potável, como é que não vão fazer? Então vai lá comprar uma máquina, vê quanto que é. Olha, está muito quente aqui, vamos botar ventilador, ar-condicionado. Isso tem que ser tratado, isso tem que ser... Não precisa chegar na Assembleia e falar, irmãos, está todo mundo reunido depois do partimento. Olha, nós precisamos fazer uma vaquinha aqui para comprar ar-condicionado, vamos fazer uma rifa, um frango assado. Não é isso. A Assembleia não precisa decidir essas coisas. Tem os irmãos que cuidam dessas coisas e vão, e aí anunciam para você, olha, nós estamos comprando, adquirindo tal coisa para colocar, e os irmãos, então, têm a noção, existe um livro onde é escrito tudo, se alguém quiser saber o que gastou, o que entrou, vai lá, está à disposição de todos aqueles que partem o pão, tem acesso a esse livro, não existe nada escondido, não existe um caixa 2 na Assembleia, não existe nada disso, mas existe aqueles irmãos que cuidam. Quando eles se reúnem para fazer isso, eles não decidem e falam, bom, nós decidimos e a Assembleia tem que aceitar isso. Não é isso. Uma vez que existe, vamos supor, um problema de disciplina, a Assembleia está lá sofrendo, está acontecendo alguma coisa, os irmãos cuidadores, na reunião de cuidados, tratam, olha, aconteceu isso, tal irmão confessou um pecado assim, 2 ou 3 irmãos, geralmente em 2 ou 3, vão visitar esse irmão, perguntar para ele, inquirir o que foi, colocar em claro, ver o que ele está falando, se ele confessou, qual que é, se é alguma coisa, um problema, o que está havendo. E eles trazem isso outra vez, se convoca uma outra reunião de cuidados, trazem o assunto entre esses irmãos, e a gente procura na palavra alguma coisa que possa nos guiar para decidir se é uma coisa que nós não sabemos o que fazer, nós temos que ter as escrituras diante de nós para resolver. Porque toda a escritura que vai ser baseado, uma disciplina tem que ser baseado na escritura, não é baseado no que eu acho que deve ser feito, ou que fulano de tal, ou que a maioria resolveu. Não é nesse sentido. Então, é uma coisa que eles veem, a tratam ali, com um pecado, se há um pecado que contamina, fica restrito aquele grupo, eles não saem espalhando, nós vimos na reunião civil, aquele irmão fez isso. Não se fala nada. Você vê que Paulo e Barnabé e alguns dos santos saíram de Antioquia até Jerusalém, passaram por várias localidades e não abriram a boca sobre o problema que eles iam tratar. Eles falaram do evangelho, falaram das maravilhas que Deus estava fazendo e alegrava todos os irmãos. Mas o problema, quando surgiu lá em Jerusalém, que estava toda a Assembleia e os fariseus levantaram falando que eles têm que se circuncidar, para tudo. Chamaram só os anciãos e os apóstolos e ali decidiram o assunto. Decidiram e não tomaram a decisão. A decisão foi falada, olha, isso é assim, escrever uma carta e parecer bem ao Espírito Santo e a nós que seja assim. Apresentaram a Assembleia, então Paulo desce com essa carta até Antioquia e lê perante os irmãos o que foi decidido. Que foi decidido lá em Jerusalém e agora é respeitado por todos. Então, em todas as assembleias, era aquilo que tinha com respeito a irmãos fariseus que estavam querendo guardar a lei e impor a lei nos gentios, foi decidido isso, foi uma decisão da Assembleia, foi ligado na terra, foi ligado nos céus. E isso é até hoje assim, não é diferente. Então, uma assembleia, ela é notificada, os irmãos, geralmente, eu não gosto muito de citar como nós fazemos, mas eu acho que às vezes é bom como parâmetro. No domingo de manhã, quando nós partimos o pão,
após terminar a ceia do Senhor, quando nós temos algum assunto de ligar ou desligar da Assembleia, assunto administrativo, nós pedimos para que os irmãos que estão ali visitando, que não são da Assembleia, ou aqueles que não partem o pão, que se retirem do salão, e aí só restrito aos irmãos que estão em comunhão partindo o pão, é que é anunciado o problema e que é tratado a disciplina. Se for uma disciplina de colocar fora de comunhão ou de silenciar, é tratado. E aí, então, a Assembleia notificada disso, ela, junto com aquilo que os irmãos anciãos, nas reuniões de cuidado, viram na palavra e anunciam, olha, nós vimos tal coisa e aqui nós vimos essa escritura, irmãos. Então, nós vemos aqui que parece bem que nós vamos agir desse jeito. Nós não precisamos ter toda a Assembleia levantando a mão. Quem for a favor, levanta a mão. Quem não for, fica do jeito que está. Isso aí é Assembleia de condomínio, isso aí é democracia. Não é assim que a Assembleia funciona. Nós anunciamos para que todos tenham exercícios. Mas espera um pouco, todo mundo tem que concordar? Não necessariamente. Mas aquele que discorda, ele tem a sua consciência exercitada do problema, e se ele não discorda, ele vai procurar na Escritura o que leram, os versículos que leram, e ele vai se submeter a essa posição da Assembleia, e o Senhor vai abençoar, e se houver alguma falha, vai também corrigir. Mas, uma vez anunciado para a Assembleia, aqueles irmãos responsáveis por ter visto o assunto têm da Assembleia o respeito, e não é uma coisa o jovem, porque geralmente o que mais ocorre, que é mais frequente acontecer, aqueles que recentemente vieram da denominação e querem tratar como tratavam na denominação. Querem colocar os princípios de uma denominação nas coisas do Senhor, e não tem fundamento às vezes. Então, era muito comum, eu já vi pessoas falar assim, não, mas eu acho um absurdo colocar alguém fora de comunhão. Ele que pecou, ele devia ser mantido no nosso meio para o calor e o amor tratar dele. Mas não é esse o ponto. A disciplina de colocar fora não é para punição, mas para que a Assembleia se limpe da contaminação que o pecado dele trouxe à mesa do Senhor. E depois que existe um arrependimento verdadeiro dessa pessoa, ele é imediatamente restaurado. Então, logo ele deu demonstrações, a gente não precisa ter pressa nenhuma de fazer isso, mas também não precisa se demorar demais. A Assembleia em Corinto, nós vemos que eles erraram, primeiro, em não disciplinar quando era para disciplinar. A carta aos Coríntios. No capítulo 5, Paulo, vocês nem se envergonham de ter uma pessoa que faça isso? Coloque para fora o fermento para que não levede toda a massa. Seja colocado fora de comunhão. Ele é colocado fora, não do corpo de Cristo, fora da comunhão com a Assembleia. E na segunda carta, Paulo teve que escrever para eles, escuta, ele está sendo consumido de excessiva tristeza, está na hora de restaurar. E aí eles restauram esse irmão, porque eles também tiveram que aprender como disciplinar e como restaurar uma pessoa. Aprenderam a ligar e desligar uma decisão. E é assim que nós fazemos, né? É assim que a palavra nos ensina e é como a gente deve agir. Então, esses irmãos anunciam, colocar disciplina. Quando depois de um tempo vê que houve um arrependimento, ele tem vindo às reuniões, senta lá no fundo, está arrependido, ou 2 ou 3 irmãos vão lá, visitam ele, conversam como é que está, e viu que está bem, novamente, termina uma ceia do Senhor, os irmãos pedem para que aqueles não estão em comunhão e não são da Assembleia saiam, e eles anunciam, o irmão é restaurado a comunhão, e ele passa a ser, então, restaurado a comunhão. Eles anunciam a restauração também. Não é só anunciar as coisas ruins, né? As disciplinas, mas também aquela decisão de disciplina é desligada na terra, é desligada nos céus, ele é recebido em comunhão. Então, acho que são detalhes e coisas que vão surgir, talvez, tomara que não, mas sabendo como Satanás né? Sempre querendo destruir aquilo que Deus constrói, ele não pode ver um grupo de cristãos reunidos ao nome do Senhor somente. É ali que ele vai atacar. Então, nós sabemos que nós vamos ter problemas assim, temos sempre problemas, mas o Senhor vai nos ensinando. E a experiência, às vezes,
transmitida a vocês, assim como um dia os irmãos que nos visitavam aqui dos Estados Unidos, da Bolívia, de vários lugares, nos ensinavam essas coisas e nós fomos aprendendo assim. Eu acho que é válido eu também estar falando, não que eu estou dizendo que vocês não saibam, mas estou consolando os que sabem, edificando os que não sabem e exortando os que sabem e não estão praticando. Isso é edificar, exortar e consolar. Só até aí, então, para continuar na nossa leitura, se não tiver perguntas. Irmão, vendo que já está chegando a 9h30, né? E o outro tópico é um texto mais extenso. Deixa eu ver aqui. O irmão... Ah, não é muito, não. O irmão deseja que a gente possa deixar esse tópico para a semana que vem ou vamos nesse também? Apesar de ser curto aqui, ele vai começar a respeito da unanimidade nas decisões, se é necessário ou não, e a respeito de não ser uma democracia, ele vai tratar mais à frente, então é um assunto mais extenso, né? Acho que pode ser para a próxima reunião, né? Isso, então, se Deus permitir, a gente continua. Foi muita coisa edificante dita hoje, é bom demais aprender um pouquinho mais sobre a Assembleia. E agora eu quero ver os irmãos aí dando joinha ou falando aí. Tá tudo bem, irmãos? Conseguiram compreender? Aí o irmão Isaac colocou sim. Se ninguém responder, você vai ficar preocupado. Ninguém dormiu não, né? A irmã Michele botou sim também. Graças a Deus. É isso aí, irmãos. Eu não posso dormir, né? Você não. E eu que estou com a câmera ligada também não, né? Então é isso, os irmãos aqui entenderam, graças a Deus. Ô Dal, pode vir aqui à frente, tome seu microfone. Alô, 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 alô. Michel, querido. Mas é bom perguntar aos irmãos, porque se tiver alguma coisa que ficou, assim, não bem compreendido, o irmão Lineu está aí para esclarecer, né? O que importa é isso, né? Que a gente tenha a compreensão das coisas, né? Dentro da medida que o Senhor também nos dá, né? Então, isso é muito bom. Entendido. Muito bom, Lineu. Viu? Michel, você já quer agradecer, então, para a gente encerrar, terminar aqui a gravação? Certo, então vamos orar.